Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, a nossa segunda aula da semana. Nesse caso aqui, a nossa primeira aula devido a esse feriado. Vamos dar início aqui à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de produção textual, interpretação textual. E vamos dar continuidade ao capítulo que nós estávamos estudando na semana passada. Estávamos aí na página 169, no capítulo 4, onde estamos falando aqui sobre o texto informativo. Temos aqui alguns infográficos e falamos aqui sobre a questão da sustentabilidade. Aliás, eu solicitei que vocês produzissem um texto sobre a questão da sustentabilidade, tá bom? É importante que vocês me entreguem até essa semana ainda, dia 15, foi o prazo que eu atribuí para vocês, tá bom? Então, vamos dar início aqui. Hoje vamos dar continuidade, continuar falando sobre esse gênero. Vamos falar agora sobre um outro assunto, né? Vamos falar sobre as rochas, os sólidos e os minerais. Mas tudo relacionado ao nosso conteúdo de português, que são os textos infográficos, tá bom? Então, vou pedir que vocês peguem seus livros de português, o livro grosso, e vocês vão abri-lo na página 170, bom? Página 170, que inclusive tem aí no livro de geografia de vocês, tá bom? Na página 72, mas vocês não vão precisar abrir em geografia, apenas em português, na página 170, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou aproveitar o ensejo para colocar o nosso cabeçalho. Então, pessoal, o nosso cabeçalho está aqui e aqui está o nosso livro. Um aprofundamento aqui, falando sobre a questão das rochas, dos solos e dos minerais. A gente vai realizar essa leitura, pessoal, porque vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão do infográfico. Como eu venho falando aqui para vocês, o infográfico ele é um gênero textual que trabalha aí o texto também expositivo, onde ele traz uma informação relevante à sociedade. E esse infográfico, pessoal, ele tem como objetivo resumir as ideias apresentadas, resumir o conteúdo apresentado, a fim de que esse conteúdo ele possa ser absorvido de forma mais simples pelo leitor. Ele utiliza imagens, utiliza dados, utiliza simplificações, tá bom? Então, o infográfico, ele traz aquelas informações que trazem recursos visuais também e, às vezes, até auditivos, que podem nos ajudar a entender e compreender o que está sendo apresentado, tá bom? Vamos lá. Então, tema 1. De que a Terra é formada? Na geografia, há um princípio chamado conexão, que defende a interdependência dos diversos ambientes naturais e humanos. Segundo essa ideia, tudo na Terra está interligado. Por isso, o homem deve se preocupar em não realizar atividades que interfiram ou modifiquem completamente o ambiente natural, para que não haja um desequilíbrio na natureza e prejudique, assim, os espaços natural e geográfico. Existem na Terra camadas que interagem direta e indiretamente, gerando um ambiente natural complexo e rico. São elas a litosfera, a parte rochosa, a atmosfera, que é a camada gasosa, que é o ar, a hidrosfera,
A líquida, que é referente aos mares, os rios e os lagos, e a biosfera, que é a camada da vida, que engloba aí as outras três, que no caso são as partes mais de plantações, etc. Aqui temos uma representação geográfica e científica, biosfera, hidrosfera, atmosfera e litosfera. Pronto. Tema 2, o surgimento da litosfera. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra era sem forma e apresentava uma elevada temperatura em sua superfície. Lentamente, a temperatura foi diminuindo e os corpos celestes, que são as estrelas, os planetas, asteroides, etc., foram sendo formados. Durante o processo de resfriamento da Terra, uma camada rochosa começou a se formar, dando origem à camada mais superficial da Terra, que é a litosfera. As eras geológicas. Ao longo das pesquisas sobre a formação da Terra e o surgimento da vida, a ciência elaborou as chamadas eras geológicas, que são as fases do desenvolvimento do planeta. Algo semelhante ao que acontece com o ser humano: nascimento, infância, adolescência e assim por diante. Em cada fase, há uma série de transformações e mudanças. Essas eras geológicas têm como base os principais acontecimentos geológicos e biológicos, que dizem respeito à mudança nas formas existentes na superfície terrestre e no surgimento da vida e sua evolução. Observe a tabela seguinte e faça uma breve leitura das eras e dos períodos e de seus principais acontecimentos. Pronto. Aqui, para mim, ele está invertido, né? Acho que... Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora travou aqui. Bom, eu vou deixar pronto aqui, mas o resto não ficou invertido. Então, aqui ele traz aqui para a gente, pessoal, uma tabela sobre o desenvolvimento e o aparecimento das aves, das vidas, seja marinhas, aéreas, enfim. Então, é interessante que vocês analisem esse gráfico aqui, aí mesmo no livro de vocês. Deixa eu voltar aqui para como estava. Pronto. Ele traz toda uma explicação, pessoal, acerca aí sobre essa forma de vida, né? Sobre como surgiu, como essas camadas da Terra surgiram. Então, é muito interessante que vocês depois deem uma olhada aí em casa, leiam mais, aprofundem o conhecimento de vocês também nessa parte científica e geográfica, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Essa parte aqui, pronto, vou pular para cá, que são o relógio das eras. Se a origem da Terra fosse comparada em uma escala de 24 horas, nossa espécie teria existido no último minuto. Olha isso. Então, nós fomos a última espécie a surgir aqui na Terra. Aí, vamos lá. Primeiro, aparecimento do Homo sapiens, formação da Terra. Cadê? Pronto. Primeiro, formação da Terra. Segundo, essa parte aqui, rochas mais antigas conhecidas. Fósseis mais antigos, primeiros organismos fotossintetizantes. Vamos para cá. Acúmulo de gás oxigênio na atmosfera. Fósseis mais antigos de seres eucarióticos. Fósseis mais antigos de organismos multicelulares. Plantas de terra firme. Domínio dos dinossauros. E, por último, quase na meia-noite aqui, aparecimento do Homo sapiens arcaico. Então, a gente foi literalmente aí a última espécie a surgir aqui na Terra. Olha que interessante, gente. A última, por pouco aí a gente chegou. Né? É Deus mesmo. Vamos lá. Pronto. Por último aqui, é possível datar alguns acontecimentos ocorridos no planeta há milhões ou até bilhões de anos, utilizando-se de estudos em materiais fossilizados. Os fósseis são registros arqueológicos deixados em camadas próximas da superfície, geralmente em rochas, podendo ser de origem natural ou vegetal. Para a datação dos fósseis, são utilizadas técnicas sofisticadas para verificar a quantidade de carbono, urânio e chumbo presentes no material encontrado. Dessa forma, é possível produzir uma escala cronológica de espaço da Terra e entender a evolução da vida no nosso planeta. Ou seja, pessoal, dependendo da quantidade de carbono que estiver presente naquele fóssil, a gente vai conseguir identificar, indicar quanto tempo exatamente ele esteve ali. Bem interessante, né, pessoal? Muito bem. Pronto.
E aqui a gente tem ainda falando sobre a Era do Homem, falamos aqui a parte sobre quando o humano ele passou aqui a habitar, né, a última espécie a habitar, muito bem, a última espécie a habitar no mundo. Vamos lá. Aqui temos o vocabulário: interfiram, provocar distúrbios, envolver-se em uma situação, intervir. Glaciações, ação exercida pelas geleiras sobre a superfície da Terra. Soterramento, ato ou efeito de soterrar, cobrir de terra e escombros. Junção é o ato ou o efeito de juntar-se. Muito bem. Pronto. Então, fizemos aqui uma leitura, pessoal, sobre todo esse texto aqui. Analisamos as características infográficas. Vamos agora responder algumas questões aqui, tá bom? Acerca do que a gente leu. E em seguida a gente vai fazer aí algumas comparações, se nessa aula der tempo, claro, né? A gente vai fazer algumas análises e encontrar aí algumas características desse texto expositivo, tá bom? Vamos começar primeiro aqui na página 175. Temos aqui: como todo gênero textual, o texto expositivo em livro didático é marcado por características bem definidas relacionadas tanto à sua estrutura quanto à sua função social. Discuta com o professor e com seus colegas a respeito das questões seguintes. Vai ser uma resposta individual, tá, gente? Não precisa de discussão, não. Identifique algumas características dos textos expositivos em livros didáticos associada à sua estrutura e função social. Então, aqui, pessoal, ele quer que vocês encontrem algumas características dos textos expositivos, tá bom? Relacionadas à sua estrutura. Quais são algumas das características que a gente encontra aqui, pessoal? Nesses infográficos aqui, que tem a ver com as características do texto expositivo, que a gente já estudou. E aí, pensem aí direitinho e comparem, realizem essa comparação dessas características, tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, uma das características que a gente percebe no texto expositivo, que a gente vê no infográfico, é a apresentação de dados, pessoal, tá? Eles apresentam aí dados com o quê? Com fotos, com legendas, com gráficos, com informações que podem ajudar a complementar aí a informação do texto, tá bom? Além de termos frases curtas, frases diretas, não utilizamos muitas expressões, deixamos o conteúdo mais simples e direto possível, tá bom? Muito bem. Segundo agora, tendo em vista a função social desse texto, o que aconteceria caso fossem retiradas todas as imagens? E aí, pessoal, tendo em vista a função social, ou seja, a função que que esse texto está exercendo aí na sociedade. Como é que vocês acham? Vocês acham que ele seria prejudicado se a gente retirasse todas as imagens? Como e por que ele seria prejudicado? Pessoal, um dos motivos pelo qual ele seria prejudicado seria porque a retirada das imagens comprometeria as informações. Lembra que a gente falou que o infográfico ele tem como principal característica a apresentação de imagens, né? Gráficos, dados. Essas imagens, esses gráficos, esses dados nos ajudam a entender um pouco mais sobre o assunto que está sendo tratado, tá bom?
Por isso, é de suma importância que os infográficos eles apresentem esses dados e essas informações, pois eles vão nos ajudar a entender um pouco mais acerca aí do que está sendo trabalhado, do que está sendo proposto. Beleza? Muito bem. Temos o segundo agora. Nos textos expositivos em geral, a utilização de imagens é muito comum, pois elas tanto contribuem para o enriquecimento informativo, quanto chamam a atenção do leitor para o texto. No entanto, as imagens não podem ser colocadas de qualquer maneira. Elas têm de ser acompanhadas de uma legenda, que é um pequeno texto informativo que as relaciona ao texto principal. Pensando nisso, analise a imagem e a legenda abaixo e responda às questões propostas. Aí temos aí. A imagem ilustra como a Terra poderia ser nos tempos do resfriamento litosférico. Esse processo foi bastante lento, podendo ter durado bilhões de anos. Identifique no texto principal o trecho ao qual essa legenda está associada. Identifique no texto principal o trecho ao qual essa legenda está associada. Então, eu quero que vocês façam uma associação aqui sobre essa legenda aqui, ó, e identificar, ligar essa legenda aí ao texto principal, onde ela está sendo mencionada, tá bom? Aí no texto, vocês vão precisar realizar novamente a leitura do texto para encontrar essa resposta. Aí está na página 73, tá? Que é onde fala sobre a questão do resfriamento da Terra, na página de Geografia, que fala sobre o surgimento da litosfera e o resfriamento da Terra. Eu acredito que vocês já devem ter pesquisado, já devem ter encontrado. Podemos já responder aqui. Então, pessoal, a parte que está associada aí é no... Deixa eu ver qual o parágrafo. Pronto, primeiro parágrafo. Acerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra se informa apresenta uma elevada temperatura. Em sua superfície, temperatura foi diminuindo, etc. Pronto. Então, essa legenda ela se associa, ó, a essa parte aqui, que é o surgimento da litosfera. Tá bom? Vamos agora para o próximo. Vamos para a letra B. Além de estar associada ao texto principal, podemos dizer que essa legenda traz para o leitor uma informação nova? Que informação é essa? E aí, pessoal? Ele traz uma informação nova? E se sim, que informação complementar é essa? Ou seja, que informação é essa que não foi mencionada no texto principal? O que vocês acham aí? Bom, pessoal, ele diz aí que esse processo de resfriamento pode ter durado bilhões de anos. É uma informação que não consta lá no texto principal. É uma informação complementar. Esse processo foi bastante lento, podendo ter durado bilhões de anos. Então, as legendas nas imagens, elas também têm essa função. Elas fazem uma associação com algo que foi mencionado no texto e, às vezes, acrescentam informações complementares que vão ajudar o leitor também a entender algum fato relacionado àquilo. Tá bom? Ok, pessoal. Não, pessoal. Pronto. Então, vamos lá agora para a letra C, página 177. Tudo bem. A informação passada na legenda pode ser conferida pelo leitor em outro texto. A tabela Escala Geológica de Tempo 74 da reprodução. Identifique essa informação na tabela. Então, vocês vão identificar agora, pessoal, na tabela, que está na página 64, a tabela geológica de tempo, a informação que foi passada nessa legenda. A gente vai voltar para lá, para a página 64, não desse livro, mas do livro de geografia. Aqui, pronto. Como o meu aqui, vocês percebem que o meu ele está virado, né? Vou precisar virar o pescoço aí. Então, eu vou pedir que vocês identifiquem aí no livro de vocês. Certamente no livro de vocês ele está normal. O meu, como é a versão digital, eu não posso aqui. Se eu virar essa parte, vai virar todas. Aí, para voltar ao mesmo processo, vocês sabem, né? Vai demorar um pouquinho. Então, eu vou deixar que vocês identifiquem aí, tá bom? Essas informações que estão sendo solicitadas, beleza? Ele quer
Cadê? Ele quer que vocês identifiquem essa informação na tabela, tá bom? Bom, pessoal, então, a informação referente ao resfriamento da Terra está presente na exposição sobre a era pré-cambriana, que durou aproximadamente 3,9 bilhões de anos. Essa é a informação que estava também na tabela da escala geológica de tempo e que também está presente nesse texto. Vamos agora para a letra D, já perto de finalizar aqui. Ao lado da imagem, há um texto posicionado na vertical. Que informações esse texto fornece ao leitor? Aí a gente volta para lá. Onde é que está aqui a imagem? Pronto, aqui. Pronto, tem um texto na vertical aqui, ó. Ashley Tarames Shutterstock. Bom, pessoal, esse texto aí, ele indica a autoria da imagem. Como vocês sabem, sempre que uma imagem, ela é uma imagem, ela é tirada da sua fonte, ela é apresentada em outro local, a sua fonte, ela deve ser apresentada. Então, aqui está apresentando a fonte, que é a autoria, ou seja, a pessoa é responsável por produzir e por postar essa imagem aqui. E o site é o Shutterstock, que é um site de armazenamento de imagem. Muito bem. Aí temos aí agora o terceiro. Vamos responder a letra A e a letra B, tá bom? O terceiro diz o seguinte: releia o primeiro parágrafo do texto. Na geografia, há um princípio chamado conexão, que defende a interdependência dos diversos ambientes naturais e humanos. Segundo essa ideia, tudo na Terra está interligado. Por isso, o homem deve se preocupar em não realizar atividades que interfiram ou modifiquem completamente o ambiente natural, para que não haja um desequilíbrio na natureza e prejudique, assim, os espaços natural e geográfico. Letra A. Nesse parágrafo, há uma palavra destacada em negrito, que é a palavra conexão, aqui, conexão. Reflita, por que esse destaque foi utilizado? E aí, pessoal, por que vocês acham que a palavra conexão ela foi destacada aqui em negrito? Qual é a intenção, qual foi a intenção do autor ao destacar essa palavra? Pessoal, na realidade, há vários motivos pelo qual ele pode ter destacado, mas um dos principais que eu acredito é que ele queria dar um pouco de ênfase nessa questão da conexão, tá? De forma conotativa aqui, uma conexão, beleza? Então, quando ele diz conexão, ele está fazendo aí uma referência e está atribuindo um pouco mais de importância a essa parte, como se quisesse aí enfatizar essa conexão, tá bom? Tudo bem. E temos aí a letra B. A imagem a seguir foi selecionada a fim de ilustrar o princípio da conexão. Utilizando os dados fornecidos, produza uma legenda para a imagem, imaginando que ela será inserida no livro didático de geografia. Se necessário, pesquise mais informações na internet para enriquecer sua legenda. Gente, isso está relacionado ao princípio de conexão, que no caso seria aí a interferência nas ações naturais da natureza, ou seja, o homem interferindo na ação da natureza, o que vai ocorrer fenômenos prejudiciais, porque quando a gente se envolve, a gente se bota a cara onde a gente não deve colocar, né, uma expressão bem comum, as consequências vão vir. E aí, no caso, a consequência aí é uma enchente, que aparentemente está levando o carro, né? E aí ele quer que vocês produzam uma legenda para essa imagem aí. Qual é a criatividade de cada um de vocês? Vocês vão produzir uma legenda explicando o que está acontecendo. Por ser uma resposta pessoal, não existe uma resposta correta. Cada um de vocês vai apresentar a versão de vocês, tá bom? Então, vamos ficar por aqui hoje, pessoal. Coloquem a resposta de vocês aí e deixem salvo. E na próxima aula a gente termina esse capítulo aqui, falando um pouco sobre a questão da denotação e da conotação, tá bom? Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Nossa próxima aula de português será semana que vem. Lembrando que essa semana ainda temos aula de gêneros textuais, beleza? Então, não percam. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente.